ligado sempre à hierarquia, né? Com certeza absoluta. Não, Vanderlei? É mais ou menos nessa linha. Eu estava aqui, Batista, pensando, né? Sebrae, empreender, ensinar, instigar, né? Cooperativismo, buscar a cooperação, envolver as pessoas. Onde é que eu vou casar o Porto nessa história? Né? Eu estava pensando para mim e fazendo a provocação para quem está nos assistindo. Né? Eu sempre imagino assim, ó, que a teoria ela é importante, mas a prática ela é fundamental. E ninguém vai empreender ou vai buscar uma cooperação sem conhecer o ambiente onde ela vai trabalhar. Então essa oportunidade, né, que a gente está ganhando aqui, ela é única para mim, colocar a público e provocar os empreendedores que estão do outro lado, a cooperativa que está do outro lado, a saber qual é que é a realidade que a gente pegou o porto e a hidrovia aqui em Porto Alegre para poder nos autoajudar, né? Seja na linha do delta, do ganso, né? Seja na linha da teoria, mas de alguma maneira saber o que se passa do outro lado do muro do Cais Mauá. Né? Nós assumimos a SPH e foi objeto de denúncia, porque a gente tem que se resguardar, quem trabalha dentro da coisa pública tem que se resguardar. Encaminhamos denúncia ao Ministério Público, encaminhamos denúncia à ANTAC, encaminhamos denúncia ao Tribunal de Contas, né? Que nós vemos num processo, que nem tu falou, Batista, de desagregação do sistema de transporte. E a navegação, por consequência, praticamente vem parando há 30 anos, que chega num processo de estagnação. E nós chegamos ali, né, para que aqueles que estão nos ouvindo tenham noção, praticamente nós estamos sem contrato desde o ano 94. Nenhuma empresa que está dentro do porto, né, tem contrato assinado. Né? É tudo verbal, né, e por consequência sem atualização monetária desde o ano de 94. Isso é um prejuízo que dá para a gente tentar exemplificar, dizer o seguinte: olha, tchê, de cada 100 reais que tu está colocando dentro da tua empresa ou dentro da tua cooperativa, essa cooperativa só produz 18%. E isso não pode ser mantido desta maneira. Há que se empreender, há que se buscar o empresário, não é? O funcionário, né? A população, a se envolver dentro desse processo para nós recuperarmos essa máquina. Né? Tá aí o primeiro exemplo que eu falei do trânsito daqui de Porto Alegre para Rio Grande. Né? Esse reflexo todo, de alguma maneira, sobra na mesa do contribuinte. Né? Que o custeio da mercadoria pela hidrovia é 8 vezes menor do que hoje a gente paga. Né? E nesta linha de trabalho, não tem como mudar isso aí sem a gente se comunicar, né? Sem falar, sem fazer com que as pessoas saibam da realidade como é que nós vamos fazer para empreender e mudar essa situação. Quando eu estiver ultrapassando, tu me dá um toque, porque daí... Não está ultrapassando, não. É que tu estás fazendo mais. Não é só uma denúncia, é um relato da situação. Sem dúvida nenhuma. Isso não é gratuito. Existe aí há muito tempo, é também objeto do descaso que ocorreu durante muito tempo. E é necessário também as pessoas entenderem, quando buscam empreender, entenderem as alternativas que devem buscar e estimular para minimizar custo, né? Para otimizar resultados. Então, esta é uma situação que precisa ser debatida, cogitada, a exaustão. Sem dúvida. Por isso não estás aqui te alongando muito, não. Está trazendo um fato novo que precisa ser conhecido. É um fato antigo, mas uma revelação nova. Ah, Deus te ouça. Mas a ideia, Batista e Ana Zigomar, a nossa situação ali no cais, hoje a SPH, Superintendência de Portos e Hidrovia, parecer que seja uma ostentação. Ela não é uma ostentação, ela é empresa pública que deve organizar o Porto de Porto Alegre, o Porto de Pelotas e o Porto de Cachoeira do Sul. E, além do mais, administrar 750 quilômetros de hidrovia. O Rio Grande do Sul é um estado abençoado por Deus por toda essa natureza. Quisera todos os outros estados e até fora do país, né, que abrem canais para ter a navegação, para fazer o transporte de carga e de passageiros. Nós, com toda essa natureza aqui à nossa disposição, né, e nós deixarmos isso aqui, né, ao léu.
Tu sabe que de 4 dragas com mais de 40 anos, nós não temos nenhuma funcionando? Sucateadas. Sucateadas, totalmente sucateadas, né? E mesmo assim, temos uma parte dos servidores, sabe, ajudando, né, somando num processo de recuperação. Claro que isso passa por falta de recursos, né? Mas também é importante saber que nós podemos desenvolver, nós podemos empreender através do financiamento da própria hidrovia, né? É importante a gente destacar, né, que essa realidade não depende de uma pessoa só. E isso aí vai acontecer daqui para frente através desses espaços que a gente está ganhando, botando o pessoal a par, né? Dizer uma outra coisa que é importante dizer para vocês, e aproveitando esse espaço aqui. Quais são as medidas que nós vamos fazer para tentar mudar o quadro? A gente está pedindo autorização porque tem que pedir autorização, porque senão todas essas irregularidades vão ser levadas para o judiciário, já estão sendo levadas para o judiciário, por consequência a morosidade vai tomar forma, não é? E tomando forma, você pode esperar entre 5 e 10 anos não vai ter movimentação nenhuma no que poderia ser aberto uma concorrência, e para lá pessoas que querem empreender, que querem cooperar, não é? Usar aquela alternativa de estrutura para poder viabilizar, dar o maior retorno para o estado do Rio Grande do Sul, porque vai oferecer mais para poder ali se instalar. Então eu preciso e estou buscando essa anuência da ANTAC, que é a agência que fiscaliza o porto. É a Agência Nacional. A Agência Nacional que fiscaliza o porto aqui, pedindo para eles uma autorização para eu chamar todos esses empresários. Hoje são mais de 54 empresas que estão na área do porto de Porto Alegre, para mim poder firmar com eles, não há uma autorização de uso precária, mas onerosa, que dê no mínimo sustentação para que a gente consiga botar essa máquina a funcionar. Essa condição, essa situação não está incluída nesse estudo aí de revitalização do cais? Isso aqui é uma parte do porto. Isso aqui já foi um processo que aconteceu, de 1/3. Aqui, para a gente explicar para quem está nos ouvindo. O Porto de Porto Alegre é dividido entre Cais Mauá, Cais Navegantes, Cais Marcílio Dias e Vila de Pex. São 8 quilômetros de extensão. E a parte do Cais Mauá, em torno de 3 quilômetros e pouco, foi colocado em licitação para fazer aquela área, não mais porto, mas como uma área de lazer, né? E isso aí hoje está sendo discutido numa Câmara de Conciliação do Supremo Tribunal Federal por alguns equívocos jurídicos que aconteceram ao longo desta caminhada, não é? Mas ele não tem nada a ver com essa parte. Claro que vamos dizer assim, ó, é uma parte do porto riquíssima que poderia ter sido né, vigorada ao longo de todos esses anos e que acabou sendo essa alternativa que se deu para o porto. Mas o porto hoje não pode ser uma coisa deixada de lado. Eu faço essa pergunta porque existem esses 4 troncais, vamos dizer assim, né, no porto. Mas a liberação também da área depende ali do teu departamento. Sem dúvida nenhuma. Pois é. Só que e esta liberação pode ser negociada com os demais. A administração anterior, ela não botou a SPH no meio para fazer esse trabalho que deveria ter sido acontecido. Isso se deu através da SEDAI, antiga SEDAI. E, por consequência, algumas coisas que são hoje objeto de discussão judicial, né, ficaram, assim, ao lado, né, do que é, vamos dizer assim, entregue... Sim, a SEDAI teria que fazer o projeto, né, e a negociação. Exatamente. Mas não poderia ignorar o órgão responsável. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, ali é uma coisa muito delicada, porque hoje, vamos dizer, entregue pelo governo do Estado, que o governo do Estado quer fazer essa entrega, quer fazer a emissão de posse dos licitantes vencedores, né? Mas uma coisa que não foi discutida, onde é que vai ficar a SPH? Para onde é que ela vai? E a questão que você traz aí do Rio Grande do Sul ter esse privilégio, né, de ter essas hidrovias, eu quero dizer que nós, as cooperativas aqui instaladas, sofrem muito com isso. Sem dúvida. Porque nós estamos numa economia global. Os produtos que as cooperativas produzem, os que exportam, eles são tratados, evidentemente, com custo a nível global. Tá? E o nosso transporte, ele encarece em muito hoje as nossas commodities. Então, se tivesse, tá? E a gente espera, evidentemente, que você tenha sucesso
nesse empreendimento, né, de trabalho, desse esforço, né, que está empreendendo, com certeza absoluta, o Estado é que ganha. Né, porque se a população, se a comunidade coloca os seus produtos, seus serviços com custo menor, obviamente quem ganha com isso é toda a comunidade do Rio Grande do Sul, né, e principalmente as pessoas que aqui estão estabelecidas. Né. Zigomar, nós voltaremos a conversar daqui a instantes, no segundo momento do Democracia, sobre o empreendedor e o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Para empreender é difícil. E mais difícil ainda quando não existe estrutura. E mais ainda quando falta infraestrutura. Voltaremos a conversar no segundo instante.